Graça e paz, meus irmãos. Privilégio maravilhoso de estarmos aqui para prestar culto, um culto que somente ao nosso Deus é devido. Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos dar início nesse culto, tendo o nosso momento de adoração, ouvindo a voz de Deus através da leitura bíblica em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 14 ao 17. Eu consigo abrir todos os livros aqui, menos 2 Coríntios. Tá fugindo aqui. 2 Coríntios 2, do versículo 14 ao 17. Eu convido a igreja que se coloque de pé. 2 Coríntios 2, a partir do versículo 14. Eu convido a igreja para que façamos essa leitura a uma só voz. E após essa leitura, nós teremos uma oração de adoração com a nossa irmã Gelva. 2 Coríntios 2, do 14 ao 17, a palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: graças, porém, a Deus que em Cristo, todos juntos, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Oremos, meus irmãos. Querido e eterno Deus, Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos essa oportunidade dada por Ti mesmo, Senhor, de podermos reunirmos, ó Pai querido, na Tua santa presença, para te adorar, para reconhecer, ó Deus, temos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ó Deus amado, Tu que criaste todas as coisas, Tu que és o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa reverência, ó Deus, reconhecido, Pai querido, que Tu nos carregas nos braços, ó Deus, que Tu não só nos criaste, mas Tu nos amas, ó Deus, e cuidas de nós. Tu és o Deus todo-poderoso, ó Deus. Tu és o Deus a quem amamos e o Deus que nos ama, Pai querido. Nós te louvamos, Pai querido, porque estamos aqui na Tua presença pela Tua misericórdia, pela Tua grandeza e porque, Pai querido, a Tua palavra que nos deste, ó Deus amado, nos ensina, ó Deus querido, que devemos, Pai amado, devotar nossas vidas a Ti. Ó Deus querido, muito obrigado, Pai amado, porque Tu nos escolheste em Cristo Jesus, sendo que nós nada merecíamos, Pai amado. Recebe, ó Deus amado, a nossa adoração, o nosso reconhecimento, ó Deus, que aqui estamos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e também, Pai querido, porque Tu és digno, Deus amado. Deus querido, em toda a terra, Pai amado, é ouvida a Tua palavra, Deus, e é reconhecido, Deus amado, que a Tua glória enche toda a terra e que todos verão um dia, Pai amado, e que todos, ó Deus querido, um dia vão reconhecer e se prostrar, ó Deus, dizendo que Tu és o único Deus, o Deus digno de toda adoração. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, ó Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora vamos todos cantar em louvor ao nosso Deus o hino de número 38. Hino de número 38. A igreja pode sentar. Nós passaremos agora para o momento de confissão de pecados. Para tanto, eu convido a igreja que abra suas Bíblias, Isaías 42, livro do profeta Isaías, capítulo 42. Livro do profeta Isaías 42, 5 a 7, eu estarei fazendo essa leitura. Isaías 42, do versículo 5 ao 7, a palavra de Deus nos diz: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios,
para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativeiro e do cárcere, tirar da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem nas trevas. Irmãos, vamos ter alguns momentos de oração silenciosa, confessando os nossos pecados a Deus, e após alguns instantes eu vou pedir que a nossa irmã Janete nos dirija numa oração audível, em gratidão a Deus pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada por esse privilégio de estar, Senhor, na tua casa. Senhor, nós não merecemos nada de ti, o Senhor sabe disso, mas nós queremos te agradecer, Senhor, que pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas, o Senhor tem nos amado, Senhor. E conforme a tua palavra diz, o Senhor jamais irá nos desamparar, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações, Senhor. Sim, Senhor. E veja, Senhor, os nossos maus caminhos. Pai, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe, Senhor, do que nós temos feito que não tem te agradado, Senhor. Por favor, Pai, Senhor, esteja sempre ao nosso lado, Senhor, mostrando, Senhor, o teu caminho em nossas vidas, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós desviamos, Senhor, mas pela tua graça, o Senhor tem nos conduzido, Pai, no caminho certo, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Pai amoroso e o Senhor tem nos perdoado, Senhor, de todos os momentos da nossa vida, Senhor, pelos atos que nós praticamos, Senhor. E conforme fala o apóstolo Paulo, o bem, Senhor, que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal, Senhor, nós estamos sempre fazendo. Oh, Pai, continue cuidando de nossas vidas e dessa amada igreja, Senhor. Oh, seja com todos, Pai, que nesse momento estão te buscando, Senhor, e pedindo, Senhor, perdão pelos seus delitos, Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade agora ao momento do nosso culto. Vamos passar para o momento de intercessão, novamente abrindo a Bíblia em Isaías capítulo de número 60. Isaías 60. Eu estarei fazendo essa leitura, Isaías 60, 1 a 3, e após essa leitura eu vou pedir que a nossa irmã Lúcia esteja fazendo oração pela igreja, pela nossa pátria, pelos enfermos e hoje, de uma forma especial, principalmente pelos missionários, pela obra missionária, a obra evangelística, que Deus esteja nos abençoando. Eu estarei lendo Isaías 60, de 1 a 3, que nos diz o seguinte: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Que bênção essa certeza de que as nações, por causa da própria graça do Senhor, as nações se encaminham para Ele. Então vamos orar, suplicando a Deus, intercedendo a Deus pelas nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar grandemente, ó Deus, pela sua graça nas nossas vidas, pela sua misericórdia, ó Deus, pelo seu amor, porque deste seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, Senhor.
Neste momento nós estamos aqui, ó Pai, não só para louvar e te adorar, ó Pai, como também clamar a Ti, ó Deus, pela Igreja Evangélica do Brasil, principalmente pela nossa igreja, ó Deus, que Tu nos abençoe o pastor, abençoe todos os membros da igreja, ó Pai, abençoe o nosso trabalho aqui, Senhor. Quero clamar também pelos doentes enfermos, Tu sabe quais são, alguns doentes físicos, alguns doentes espirituais, que não têm tido a oportunidade de vir até a Tua casa, Senhor. Vá de encontro, Senhor, às necessidades desses irmãos, ó Deus, e o cure, os livre de todas as enfermidades, Senhor. Nós também clamamos pelo nosso país, Senhor. Tem misericórdia, a gente está vendo alguns princípios de perseguição ao Evangelho, Senhor, mas que nós possamos ficar firmes, ó Deus, na Sua palavra. Queremos também clamar, ó Deus, pelos missionários, ó Deus, que muitas vezes, Senhor, se dispõe não só a ficar no Seu campo, mas ir para caminhos distantes, ó Deus, para lugares distantes, para servir a Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, prosseguir na graça e no conhecimento de Ti, te servindo, ó Deus. Tudo isso eu te louvo e te agradeço pelo Seu amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, agora nós vamos passar para o nosso momento de gratidão. Muito prazer ter aqui o reverendo Abelardo conosco. Vamos passar para o nosso momento de gratidão, abrindo a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, Lucas 10, 21 a 24. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Lucas 10, 21 a 24. Novamente, nós faremos essa leitura a uma só voz. Lucas 10, 21 a 24. A palavra do nosso Deus nos diz: Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós teremos agora, meus irmãos, o momento dos cânticos espirituais, e aqueles irmãos que vieram preparados para prestar culto a Deus também com seus dízimos e ofertas, poderão fazê-lo nesse momento. Vamos cantar agora ao nosso Deus, e após esse momento nós teremos uma oração de gratidão através do nosso irmão presbítero Nilton. Cumprimento a igreja, na graça, na paz do nosso irmão Salvador Jesus Cristo. Vamos glorificar a Deus, cantando um cântico, não há Deus maior. Thank
Cantai ao Senhor no cântico novo. Cantai ao Senhor
Agradecidos somos, ó Pai, por mais esse privilégio que Tu nos dá, ó Pai, estarmos aqui em comunhão com os nossos irmãos, ó Pai, na Tua casa. Te pedindo, ó Pai, nesse momento, onde é dado a Ti, ó Pai, devolvido a Ti mais precisamente, ó Pai, tudo o que tem nos dado, ó Pai. Peço a Ti que esteja abençoando a cada vida que foi ali, ó Pai, depositar, ó Pai, o seu dízimo, a sua oferta, ó Pai. Que Tu esteja abençoando, ó Pai, cada vez mais essas vidas, ó Pai. Que eles possam, ó Pai, continuar com seus empregos, continuar com a sua aposentadoria, continuar, ó Pai, com os seus empreendimentos informal ou formal, ó Pai. Que Tu esteja abençoando a cada vida, ó Pai. Te peço também por aqueles, ó Pai, que transferem os seus dízimos e suas ofertas através de transferência bancária, Pai. Esteja abençoando aquelas vidas, ó Pai, que são anonimatos aqui diante da sua igreja, ó Pai, mas que todo mês, ó Pai, colabora e coopera com a Tua obra, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que Tu nos dê capacidade, ó Pai, para poder administrar esses valores, ó Pai. Pedimos, ó Pai, agradecido em nome de Santo de Jesus. Amém. Amém. Convidar as crianças, professores, para bem à frente. Peço que a nossa irmã Silvia Blumer ore pela mensagem das crianças, por favor. Pela vida, pelo culto, pela palavra. Que o Senhor possa, Senhor, a cada dia estar nos abençoando. Queremos, ó Pai, entregar no Seu altar neste momento os professores, as crianças, que eles possam trazer a mensagem, Senhor, onde as crianças possam, Senhor amado, entender. Que elas possam, Senhor, a cada dia crescer no Seu caminho. Dirija, Senhor, a vida de cada um e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe esse momento de estudo das crianças. Colaboram aí, rapazes, para a mensagem. Vamos aí para o momento da aula das crianças, o estudo das crianças. Cuidado com o vaso aí, rapaz. Irmãos, hoje nós estamos recebendo aqui o reverendo Abelardo, pastor Abelardo. Convido à frente aqui. Pode vir aqui. Eu vou falar aqui no microfone. O reverendo Abelardo tem feito trabalho de missões, acho que missões urbanas, né? Não sei se seria essa. Eu estou conhecendo agora, né? Mas a igreja já o conhece de algum tempo e tem tido palavras de muitos elogios ao pastor, a sua equipe também, e nós temos tido também a oportunidade de ver o trabalho através de fotos, de divulgações, e nós temos louvado a Deus por esse trabalho do pastor, da sua equipe, o trabalho que Deus tem abençoado, tem sustentado. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão que tem sido bênção nas mãos do nosso Deus. A irmã Lúcia pode apresentar aí está próxima aí a equipe, né? Que tiver o microfone aí para nos ajudar aí. Adriana, né? Ajuda. Pode falar de novo para a gente ouvir melhor aí. Paz, igreja, boa noite. Sou a missionária Adriana, a qual a irmã Lúcia mantém contato. A gente está sempre enviando para vocês o nosso dia a dia. E aqui do meu lado está o meu esposo, o missionário pastor Adilson. E juntos a gente tem feito, né, um trabalho aqui em São Paulo. E junto ao reverendo, a gente estamos aqui para agradecer, né, primeiramente a Deus, a oportunidade de estarmos aqui e agradecer a igreja, né, pelo convite. Deus continue abençoando vocês, amém? Amém. Deus abençoe, pode sentar. Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu passo agora a palavra para o pastor e
ele poderá falar mais sobre o trabalho aí, mas então, irmãos, eu peço que, por favor, não tenham pressa hoje. Na verdade, nós estamos na casa do Senhor, não temos que ter pressa, né? Porque gastamos tanto tempo com tantas outras coisas, e nós estamos aqui na casa do Senhor, não temos que ter pressa para ir embora. Nós teremos agora a pregação da palavra com o reverendo pastor Abelardo, e depois que nós encerrarmos o culto, novamente, continuaremos ainda com eles podendo apresentar o projeto, falar mais sobre o assunto. Então teremos a pregação, mas teremos também, eles terão também a oportunidade de falar sobre o projeto logo após encerrarmos aqui esse momento de culto. Então estejam atentos e sintam-se em casa. Na verdade, isso já é de casa, né? Mais ou menos de casa. Obrigado, pastor. Tá bom. A graça e a paz do Senhor, irmãos. É uma alegria poder estar aqui na Igreja Presbiteriana de Casa Verde. Eu tive, eu acho que em 2 ou 3 oportunidades nessa igreja, e a convite, se não me engano, da SAF. A SAF dessa igreja é uma SAF muito ativa, e eu agradeço a Deus pela parceria que essa igreja tem com a nossa missão já há muitos anos. Eu quero fazer uma pequena introdução antes da gente partir para a pregação da Palavra de Deus, onde eu acho necessário a gente expor algumas coisas para que vocês possam, inclusive, entender a proposta da pregação de hoje. Eu sou missionário já há mais de 40 anos. A minha vida toda foi dentro da obra missionária. Eu não sei pastorear a igreja local, acho um desafio profundo uma igreja local. Talvez eu acho que igreja local seja até mais difícil do que a obra missionária, como missões urbanas, missões com ribeirinhos, missões com prostitutas, com travestis, missões onde a gente tem realizado com caminhoneiros nas estradas do Brasil. Então eu não sei falar a respeito de outra coisa a não ser de obra missionária. E eu acho que a igreja ela tem que também falar a respeito de missões, porque a missão é a alma da igreja. Eu fui padre da Igreja Católica durante 10 anos da minha vida. Então eu hoje, depois de 42 anos de vida religiosa, de vida ministerial entre Igreja Católica e Igreja Presbiteriana, a gente tem uma visão talvez um pouco diferente do que a religiosidade hoje propõe que tenhamos em relação às coisas de Deus. Eu estava me preparando para vir para cá e estava pensando, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de Deus, porque eu fui formado dentro de uma teologia franciscana católica, que é muito profunda, né? A teologia católica é muito mais profunda, eu acho que é a teologia mais profunda que existe hoje dentro das teologias. E tive a graça também, a oportunidade de ser formado também na teologia reformada. Mas hoje eu tenho uma teologia missionária. Eu juntei as duas coisas para poder tentar passar para as pessoas a questão da importância do ser humano no reino de Deus, né? Fora das 4 paredes das igrejas. Nós estamos aqui num pequeno grupo, eu creio que tem muita gente assistindo pela internet. Eu vindo para cá, vi muitas pessoas com Bíblias na mão, indo para suas igrejas a pé. Me chamou muita atenção um garoto, síndrome de Down, todo com terninho, bonitinho, gravata, tudo. Eu falei, olha que vergonha, eu pastor sem gravata, sem terno, e esse menino aí, né, com a Bíblia debaixo do braço, todo bonitinho, indo para a igreja. Nesse momento, no mundo inteiro, no Brasil principalmente, pessoas lotando as igrejas para ouvir um pouco da mensagem da Palavra de Deus, e a gente percebe que o mundo caminha cada vez mais na contramão de tudo aquilo que a religião nos ensina, que a igreja nos ensina. Nós estamos vivendo tempos horríveis. Eu acho que com essa pandemia, eu não sei aqui, mas eu perdi muitos amigos, eu perdi muitas pessoas amadas. Foi um desastre todo esse distanciamento social. Está sendo um desastre o que a gente vê por aí, na desgraça social que a gente vê. Eu não sei vocês, se vocês têm percebido, mas quando a gente anda por São Paulo, é nítido que nós estamos vivendo a pior catástrofe social
dos últimos 50, 60 anos. Nós vemos famílias inteiras morando na rua. Nós vemos hoje, em algumas regiões de São Paulo, o que muita gente condenava, né? Nós não podemos virar uma Venezuela, tudo, mas hoje, se a gente for ver, nós estamos vendo e participando enquanto missionários de situações onde famílias estão sendo despejadas porque perderam o emprego. Nós estamos vendo pessoas totalmente desesperadas na depressão, na angústia, na falta de esperança, e nós olhamos para nós como cristãos, e a gente que tem um pouco de conhecimento, nós presbiterianos, nós conhecemos bem a palavra de Deus. Eu acho que nós temos a melhor escola dominical, nós temos a melhor formação teológica, e a gente pode perceber que nós, se voltarmos ao povo de Deus que caminhou no deserto, que 40 anos passou por todas as provas e lutas, nós vamos ver que não mudou nada, não mudou nada. A única coisa que mudou é que hoje nós vivemos no tempo da graça de Deus, e nós vemos que Deus tem nos sustentado como sustentou no passado. Por isso que eu coloquei no título do sermão, um avivamento imperceptível. Porque quando a gente ouve falar em avivamento, a gente pensa em barulho, a gente pensa em uma mudança de ritmo da igreja, a gente pensa em liturgia, a gente pensa... Não, mas avivamento é uma mudança de mentalidade. E agora sim nós vamos passar para a pregação da palavra de Deus. Nós temos trabalhos hoje, e foi apresentado os missionários aqui, em São Paulo, nessa pandemia, 2 anos nós temos atendendo centenas de famílias. Temos trabalho em Minas Gerais, em Governador Valadares, que é com os caminhoneiros, em Igarapé, que é uma comunidade rural, que a gente atende algumas famílias, que é inclusive uma missionária que foi tirada da prostituição e hoje faz um trabalho social missionário. Em Belo Horizonte, com prostitutas e travestis, temos trabalho em Manaus, nas comunidades ribeirinhas. Então a nossa missão é uma missão muito ampla, e eu, como, membro da nossa missão, e eu não gosto dessa palavra, mas líder, eu me preocupo muito com a igreja local, com a oportunidade que a igreja tem também de ter uma visão missionária mais aguçada, mais, eu acho a responsabilidade de uma igreja como a de vocês, do pastor, dos presbíteros, uma responsabilidade enorme em relação ao avivamento. Então eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 40. É um texto bastante longo, a minha tradução é uma tradução um pouco diferente da de vocês, mas é compreensível, vocês vão entender bem o que a tua Bíblia está falando, e aqui eu vou ler aqui. Lucas capítulo 2, versículos 22 a 40. Diz o seguinte: quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparastes em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que ele dizia.
com o que diziam dele, de Jesus. Simeão abençoou-os e disse a Maria: eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti, mulher, uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido, ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Vamos orar? Deus, a tua palavra ela foi exposta, e nós estamos aqui para meditar em tudo aquilo que o Senhor tem através da tua palavra para as nossas vidas. Nós carecemos dos teus ensinamentos, nós carecemos das suas instruções, porque sem a sua instrução é inviável viver neste mundo. Nós pedimos a tua misericórdia, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, e que o Senhor possa me usar com misericórdia aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, que, na minha visão teológica, é o anúncio de um grande avivamento para o povo de Israel. Nós estamos diante de uma situação onde José e Maria foram apresentar-se diante do templo para cumprir as leis, né? No nosso caso, por exemplo, a gente vem para se batizar ou para batizar os nossos filhos, tem alguns preceitos, né? E naquele tempo os preceitos eram muito mais rígidos que os nossos hoje. E Jesus e Maria e José. Nós vemos 3 personagens aqui bastante emblemáticos. Por quê? Porque Maria era uma jovem menina, né? Ela devia ter nessa ocasião aqui 16 ou no máximo 17 anos. José, o seu esposo, talvez ainda muito confuso com a situação da gravidez, apesar de Deus ter se revelado a ele através do anjo, em sonho, que aquele menino que ia nascer daquele ventre era fruto do poder de Deus para a remissão do povo de Israel e da nossa remissão. Era um casal que estava ali sozinho com Jesus. Eu fico imaginando o que se passava na cabeça desses dois, do casal. E Jesus, ainda criança, mas carregava em si já o poder de Filho de Deus e de salvação, de Salvador e de Redentor nosso. Eu fico imaginando a situação desse casal, um casal provavelmente despreparado para a vida e com uma missão sublime de trazer Jesus ao mundo. Eu tomo muito cuidado quando eu falo de Maria, porque por eu ter sido padre, eu tenho uma queda profunda, uma paixão profunda pela vida de Maria. Não Nossa Senhora, não questão de idolatria, mas Maria, ela foi, sem dúvida nenhuma, e é para nós hoje, como exemplo bíblico, uma pessoa de fé, uma pessoa que superou todas as dificuldades humanas possíveis e imaginárias. E uma pessoa escolhida por Deus para desenvolver talvez a maior missão da face da terra, que foi trazer Jesus ao mundo. Uma pessoa que se engravidou do poder do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que teve a sua experiência na encarnação de Jesus pelo Espírito Santo e teve a sua experiência também com o Espírito Santo em Pentecostes. É por isso que Maria também tem uma importância violenta na intimidade com o Espírito Santo de Deus, e provavelmente a partir de Pentecostes
ela foi muito usada também para falar para os apóstolos, para os discípulos a respeito da vida de Jesus. Então, é uma mulher que precisa ser respeitada, é bem-aventurada, segundo a palavra de Deus, e é uma pessoa que é, sem dúvida nenhuma, um sinal vivo de como devemos proceder diante de Deus e diante de Jesus. E lá existia o Simeão, um velho piedoso, um homem de Deus, que teve a promessa de Deus que ele não passaria pela morte sem antes ver a redenção de Israel, sem antes ver Jesus. E Simeão pega Jesus nos braços e fala que, olha, agora o Senhor pode despedir o seu servo, porque os meus olhos viram a salvação vista a Israel. E ele fala uma coisa muito interessante para Maria, que aí vem, talvez, uma profecia de avivamento que não atinge só Maria, mas atinge todos aqueles que um dia iriam abraçar a fé em Jesus Cristo. Mulher, quanto a você, esse menino vai ser tudo aquilo que Isaías falou, que os profetas falaram, mas quanto a você, uma espada transpassará o seu coração. O que vem a ser avivamento nos dias de hoje? O que vem a ser cristianismo genuíno nos dias de hoje? Nós temos no Brasil diversas teologias, e a pior delas é a teologia da prosperidade, a teologia da vitória, a teologia da felicidade eterna aqui na terra, a teologia de que Jesus vem para nos dar o do bom e do melhor para viver nessa vida, como Jesus mesmo falou na parábola do homem rico, né? Comendo e se regalando e se... né? Essa é uma teologia totalmente falsa que muitos de vocês conhecem, né? É culto da vitória, é culto de não sei o quê. Se você der R$100 de oferta ou de dízimo, Deus ele é obrigado a te dar R$1.000 de volta. A teologia que faz com que não se pode ficar doente, a teologia que faz com que a gente tenha uma vida vitoriosa e superior aos outros. E essa profecia de Simeão vem dizer ao contrário, vem dizer a Maria, que concebeu a Jesus pelo poder do Espírito Santo: olha, ele vai ser tudo isso, mas uma espada transpassará o seu coração. Cristianismo é cruz. Um dos primeiros sinais do avivamento é sofrimento, porque o sofrimento nos leva a dependermos de Deus, ou não. Você já percebeu que quando as coisas estão mais ou menos boas para o nosso lado, porque nunca está 100%, a gente relaxa? Mas quando a coisa está apertada, a gente se volta à presença de Deus. Existe um ditado no mundo que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não concordo muito com isso, mas eu vejo esse ditado como de forma diferente. É através da dor que nós temos a oportunidade de nos aproximarmos e de entender melhor a graça de Deus. É o sofrimento, é a espada que diariamente, a cada esquina, traspassa o nosso coração. Ontem eu fiquei horrorizado. Eu não sou de jogo, eu não sou de assistir, gosto, sou corintiano, gosto só de assistir final. Ontem eu fui assistir o Palmeiras, até torci, né, um time brasileiro e tal. E logo depois que terminou o jogo, a gente viu aqui aonde a torcida estava se reunindo, tiro, esfaqueamento de torcedores, né? Onde é que nós vamos parar hoje no mundo? Alguém aqui tem alguma esperança de que o mundo vá melhorar, mesmo com a igreja, mesmo com o cristianismo? Vocês vieram aqui, eu não conheço muito bem Casa Verde, mas é um bairro de São Paulo antigo, conhecido,
Você teve a segurança e a graça de chegar até esse culto agora. Daqui a pouco nós vamos sair daqui, nós vamos voltar para a nossa casa. Nós estamos correndo risco, então. E se o Senhor não guardar, em vão. Por isso nós temos que ter como sinal de avivamento, primeiro, a dependência total de Deus. Eu perdi muitos amigos nessa pandemia que eu jamais imaginei que um dia, na lógica, eu iria primeiro do que eles. Da idade, da saúde. E nós nunca estamos preparados para nada. Na semana retrasada eu recebi uma notícia de um amigo meu, ele é pastor do meu presbitério em Rio Claro. A família dele, o pai, a mãe e o irmão, estava voltando do velório do avô deles, desse pastor. E um acidente fatal matou os 3. Nós planejamos a nossa vida, nós planejamos a nossa agenda, nós planejamos o nosso... Mas a nossa vida está nas mãos de quem? Que tipo de avivamento está acontecendo no nosso coração? Porque um dos aspectos do avivamento é pessoal. Você vibra com a presença de Deus na sua vida, mesmo com os sofrimentos, com as dificuldades, com as lutas, mesmo com a espada que está sempre transpassando o nosso coração, você vibra com a presença de Deus, você busca a presença de Deus. O que você aprendeu a respeito desse Jesus que Simeão falou? Ele vai ser causa de contradição, ele vai ser causa de discórdia, ele vai ser causa de bênção, vai ser causa de tudo. Mas o que nós aprendemos a respeito, por exemplo, de Jesus Cristo de Nazaré para as nossas vidas? Você é cristão? Você é discípulo de Jesus? Como é que você tem visto toda essa crise mundial? Que é a mesma crise do povo de Deus que caminhou na libertação do deserto, dirigido por Moisés. Como é que você vê, por exemplo, os ensinamentos de Jesus que faz com que a gente olhe para os outros de forma diferente, de forma caridosa, de forma amorosa? Eu tenho visto e a vida tem me ensinado. Ontem eu participei de longe, não fisicamente, mas de longe da minha reunião do presbitério, e onde foi aceito o meu pedido de jubilação. Eu vou me jubilar, se Deus quiser, nesse próximo Supremo Concílio. E eu estou muito feliz por isso, porque significa, não que a gente está encerrando um período da vida da gente na igreja, muito pelo contrário, significa que a gente já viveu o suficiente para experimentar do poder do Evangelho. Eu tenho visto, por exemplo, nessa pandemia, moradores de rua. Qual que é a tua visão cristã dos moradores de rua hoje? Vamos falar de Cracolândia, que já está espalhado por São Paulo todo. Quando você vê uma pessoa em situação de droga, de perigo para a gente, perigo para ele mesmo, quando você vê essas pessoas vagando, e eu tenho feito uma pesquisa pessoal com todas as pessoas que eu converso, que eu tive a oportunidade de conversar nesses anos todos de missionário, a maior parte das pessoas que vivem em condição de rua, além de ter problemas com drogas, além de ter problemas variados, tem problemas mentais seríssimos. E que muitas vezes essas pessoas não precisam de marmitex, muitas vezes essas pessoas não precisam de cobertor, muitas vezes essas pessoas não precisam de barraca, muitas vezes essas pessoas precisam só de um acolhimento, de olhar no olho. Como é que você vê, por exemplo, toda essa situação de miséria hoje no Brasil e pelo mundo afora?
São vagabundos? O que Jesus faria, por exemplo, nas situações que nós estamos vendo hoje, aqui em São Paulo? Vamos falar de São Paulo. Se Jesus Cristo estivesse aqui de corpo e alma, o que ele faria? Essa resposta é muito simples. Ele deixa nos 4 evangelhos o que ele faria e o que ele pede para que façamos. Só que a igreja está amortecida. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado para vir pregar aqui hoje, porque faz muito tempo que eu não prego. Primeiro, que eu estou com a minha saúde muito comprometida. Em segundo lugar, por causa dessa pandemia, eu tenho já tomei as 3 vacinas, tudo, mas eu tenho ficado muito recluso e acompanhado a equipe missionária que estão fazendo trabalho nessas regiões que eu falei para vocês. Mas eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de pregar e de falar para você, igreja, para falar para você, pastor, presbíteros, diáconos, membros da SAF, membros da igreja, cristãos de forma geral. O que nós estamos fazendo com o nosso cristianismo? Como é que está sendo a administração da nossa vida cristã em relação ao reino de Deus? Essa igreja aqui, eu estava conversando com o missionário que estava me trazendo, além do Adriano e do Adilson, está o missionário Carlinho ali, que é ele que me acompanha em algumas viagens missionárias e cuida de algumas coisas mais práticas da missão. O que nós estamos fazendo, por exemplo, eu estava comentando com ele, né? Nós estamos numa igreja de Casa Verde, é uma igreja bonita, uma igreja pequena, muito organizada. O que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu vim aqui foi a limpeza dessa igreja, foi a forma organizacional dessa igreja, o carinho dessa igreja em relação à obra missionária. É uma igreja pequena, não sei quantos membros tem aqui, mas vocês já pararam para pensar a diferença que vocês podem fazer aonde vocês estão? Na tua casa, né, dentro da tua casa, com os teus vizinhos, com os teus parentes, saindo da tua casa e da parentela, olhando um pouco mais, né? Porque aqui na Casa Verde deve ter algumas pessoas em situações de extrema miséria. Nós temos, por exemplo, eu pessoalmente tenho acompanhado muitos irmãos, eu não estou nem falando de pessoas que não têm Jesus, de muitos irmãos que têm dificuldade hoje de pagar condomínio, de pagar aluguel porque está desempregado. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Jesus mandou a gente fazer? Será que a gente olha com misericórdia? Será que a gente tem coragem, por exemplo, de partilhar aquilo, tudo que Deus tem nos dado? Existe uma frase muito interessante, quando a gente fala de cristianismo simples e de cristianismo eficaz. Alguém já falou no passado que a pessoa é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Eu acho que você conhece gente assim, né? Quem conhece alguém assim? Eu não vejo diferença nenhuma, meus irmãos, quando eu tenho ido pouco, mas de vez em quando eu vou e gosto de ir. Eu não vejo diferença nenhuma quando a gente chega numa casa, por exemplo, de pessoas que estão necessitadas do básico para viver. E que quando a gente chega lá, e tem relato dos missionários aqui que falam, olha, nós chegamos lá, as pessoas estavam orando, pedindo a Deus que mandasse, e Deus mandou. Agora, no mesmo tempo que a gente está entrando nesses barracos e nessas comunidades de favelas, eu entro, por exemplo, numa mansão em Alphaville, ou num apartamento de luxo aqui em São Paulo, onde as pessoas são mais necessitadas do que aquelas pessoas que estão precisando do básico para viver, porque tem tudo, mas não tem nada. E se a gente vai falar de caridade com essas pessoas, elas estão totalmente fechadas para esse tipo de coisa.
São os mais miseráveis da face da terra. E eu fico vendo muitos crentes que são os mais miseráveis da face da terra, porque não conseguem olhar com misericórdia para os outros. Você já parou para pensar o quanto Deus tem feito na nossa vida, o quanto Deus tem dado a cada um de nós? Outro dia eu vi uma campanha na igreja, que todo culto que tem nessa igreja no interior de São Paulo, eu não me lembro a cidade, as pessoas são incentivadas a levarem 1 quilo de alimento, para que eles possam formar a cesta básica, para acudir a alguns irmãos da própria igreja que estão passando por dificuldades. Quando a gente fala em avivamento, a gente tem que pensar no que eu estou vivendo em Jesus Cristo de Nazaré, que fala que é para a gente pegar a nossa cruz. Quantas cruzes a gente tem? Não precisa levantar a mão, não. Eu não gosto desse negócio, levanta a mão, fala, repete, esse negócio não é comigo, não. Mas você deve ter as suas cruzinhas que você carrega no dia a dia, não tem? Ou durante a vida. Tem muita gente que carrega as cruzes. E Jesus fala, olha, quem quiser me seguir, pegue a sua... O que é cruz? É sofrimento. Jesus fala assim, você quer me seguir? Olha, se alguém bater aqui, oferece aqui. Não revide, não. É fácil isso. É fácil quando alguém nos agride, é fácil quando alguém fala mal de nós, é fácil quando alguém verbalmente, ou às vezes até fisicamente, atenta contra nós. É fácil a gente perdoar, é fácil a gente dar outra face. E eu estou vendo que olhando para vocês aqui, dá para ver que muita gente aqui tem um temperamento bem difícil, não tem? Ah, se fulano falar isso para mim é na lata. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho a resposta na ponta da língua. E quanto mais velho a gente vai ficando, parece que mais sem paciência a gente vai ficando. Então é preciso olhar para Jesus e falar assim, olha, e agora? É abaixar a bola, contar até 1000, orar e ficar em paz. É ou não é? É isso que Jesus nos ensina. Mas é isso que a gente pratica? Por exemplo, quando o jovem rico chega para Jesus e fala, Jesus, olha, estou apaixonado pelo Senhor. Acho o Senhor a pessoa mais fantástica do mundo, vi o Senhor fazendo milagres, eu quero te seguir, o que eu posso fazer para herdar essa vida que só o Senhor pode dar, vida eterna? Jesus fala, olha, tem que viver os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não farás isso, não farás aquilo, não farás... Aí o judeuzinho rico falou assim, bom, isso aí eu faço desde a minha juventude. Aí Jesus olha bem para a cara dele, a Bíblia diz que Jesus o fita, Jesus olha dentro do coração dele, fala, meu amigo, uma coisa te falta, vende tudo que você tem, dê aos pobres. Jesus não falou, leva lá na sinagoga, distribui entre os sacerdotes, pobres, depois você vem e segue. Vocês lembram o que o texto no final diz? Diz que ele chorou, ele se entristeceu, porque ele era muito o quê? Rico. Zaqueu, um grande sinal de avivamento é Zaqueu. Tem até aquela música, né, que ficou na cabeça da gente durante muito tempo, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Não tem nada a ver com... Mas até nos bares cantavam, né? Uma vez eu entrei numa zona lá em Belo Horizonte, que a gente trabalha com prostitutas, né? E estava cantando essa mulher, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha estrutura, sei lá, cura as feridas. Zaqueu, quando encontra Jesus, ele tem um avivamento pessoal. O que acontece com ele?
Ele era um estelionatário, ele era um agiota, ele era um rico, mas ele não tinha paz. E Jesus vai ao encontro dele. Vocês se lembram dessa história? Ele estava em cima de uma árvore pequena e Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa daí, que hoje convém que eu vá para a sua casa. E Zaqueu ficou tão desconcertado com a presença de Jesus, que a hora que ele chega na casa, ele vai falando para Jesus o que Jesus não perguntou, ele vai dando para Jesus o que Jesus não pediu. Ele falou assim: olha, a partir de agora, metade de tudo, não é? Metade de tudo que eu tenho eu dou para os pobres, e se eu defraudei alguém, imagina se eu não tinha defraudado, né? Devolvo 4 vezes mais. E Jesus fala: a salvação hoje entrou. Gente, o cristianismo não é isso que a gente tem vivido de forma pessoal. O cristianismo é muito mais do que aqui a gente pode imaginar. E o que nós temos feito enquanto igreja? Qual tem sido a tua postura como cristão, diante da tua vida mesmo? Por exemplo, um dos grandes sinais do avivamento é uma vida de oração. Quanto tempo você dispõe para estar na presença de Deus? Para ouvir a sua voz? Nós presbiterianos, nós somos muito metódicos, né? Geralmente a gente tem o devocional nosso, a gente lê rapidinho. Hoje em dia a gente não precisa nem ter o trabalho de ler, porque vem tudo no WhatsApp. Eu recebo, estava contando outro dia, mais de 10 mensagens devocionais no meu celular. Então tem gente que parece que lê os devocionais rápido, ou lê uma leitura bíblica, né? Tem muito presbiteriano vaidoso que fala assim: nossa, esse ano eu já li a Bíblia antes do tempo, que eu já terminei de ler a Bíblia, mas não muda de vida. Não tem uma visão, sabe? Quanto tempo você consegue ficar em oração na presença de Deus? De se derramar mesmo na presença dEle, de falar aquilo que está lá dentro do teu coração, de chorar, de se derramar. Quanto tempo você tem para ficar a sós com Deus? Além das devocionais que você faz, das leituras bíblicas que você faz. Quanto tempo faz que você não faz silêncio interior para ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração? Porque Deus fala, logicamente, através da sua palavra. Mas a palavra de Deus diz que todos os seus servos que buscaram a Deus, Deus falou com eles também, praticamente face a face. No caso de Moisés, no caso de tantos profetas. Ou você é daquele tipo de crente que vive pedindo oração? Ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Tem alguns pedidos de oração que não dá, né? Outro dia, uma pessoa aqui em São Paulo, eu não vou falar de que região nem de que igreja, porque senão vocês vão pesquisar. A mulher teve a capacidade de ligar para mim e falar assim: reverendo, eu precisava de um favor do senhor, é que sábado a minha cachorrinha vai fazer aniversário. E eu vou fazer uma festa. E vai vir os donos dos convidados dos outros cachorrinhos. E eu queria aproveitar esse momento para fazer um momento de evangelismo. Meus irmãos, dá uma vontade de entrar na carne, né? Dá uma vontade de xingar, dá vontade de... Aniversário de cachorro. Ela queria um culto, na verdade.
E é lógico que eu, com muita educação, eu falei, olha, infelizmente eu não posso, eu não tenho condições de fazer isso, realmente eu estava doente, eu não pude. As pessoas estão perdidas. Outro dia eu vi, parece que viralizou, né, que teve um culto lá em Goiânia, culto pet, leva o teu cachorrinho para o culto. Meus irmãos, que cristianismo é esse que a gente está vivendo hoje? Onde os animais, muitas vezes, eu tenho animal de estimação, mas os animais têm muito mais valor do que um cara que está jogado na rua, que está em sofrimento. Alguma coisa está errada, não está? Nós estamos nessa questão de pandemia e morre gente. Essa semana teve um dia que morreu mais de 1.000 pessoas de Covid, aquela situação que vai, não vai, vacina, não vacina, e aquela guerra política, aquela coisa toda, mas a gente se esquece que pelo mundo inteiro hoje, milhões de pessoas estão morrendo de fome. E nós estamos, muitas vezes, só orando, muitas vezes nós estamos só, né, em reunião, fazendo não sei o quê, e papapá, e papapá. Às vezes os próprios irmãos da nossa igreja, que está do nosso lado, a gente não tem coragem de perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Que cristianismo é esse? Eu conheci durante a minha vida missionária muitas igrejas que me chamaram a atenção em termos de estar voltada à obra missionária e ao avivamento. Uma das igrejas foi em Recife, isso faz mais de 20 anos. Eu sempre, para manter o trabalho missionário, e vocês sabem que missionário, eu não sei o que vocês pensam de missões, mas missões não se faz só com oração. Missões não se faz só com romantismo, missões se faz com dinheiro. E eu ouso dizer para vocês que com muito dinheiro. E uma das estratégias que Deus me deu, desde que quando eu comecei a minha vida missionária dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, foi fazer tendas. Então eu comecei a produzir, a escrever livros. Então todo final de semana eu estava em algum lugar do Brasil pregando para vender livros, para poder investir na obra missionária. Era assim que eu mantinha toda a estrutura de missões que a gente tem hoje. E continuo mantendo até hoje. E eu fui em Recife, eu morava em Recife, inclusive, nessa época, onde eu trabalhei muito no sertão de Pernambuco. E uma missionária amiga minha falou assim: ô pastor, você precisava ir pregar numa igreja batista, num bairro assim, assim, assado. E a hora que ela falou o bairro, eu falei, é uma pobreza lá tão grande, que se eu for pregar lá, eu vou ter que levar uma oferta, eu não vou conseguir vender nenhum livro para poder ter o dinheiro, para poder... Eu falei, estou numa enrascada, eu não sei quem é comerciante aqui, mas a gente sabe que onde tem bastante gente, se vende. Onde, a igreja, por exemplo, se é uma igreja de classe média, alta, aquela coisa toda, e o meu lado humano falou, lá vai ser um desastre. Mas eu fui, um domingo de manhã. A hora que eu chego na frente da igreja, a igreja em reforma. Eu falei, pronto, agora que não vou nem descer livro. Eu falei, não vai ter para ninguém. Igreja lotada de gente. E olha como Deus trabalha, né? Depois que eu terminei de pregar, eu não tinha descido os livros. Era esse livro aqui só. Hoje tem mais, mas era só esse livro aqui. Aí eu comentei do livro, mas eu falei que eu entendia que a igreja estava em reforma, que eles estavam passando por dificuldades, aquela coisa toda, tal. E terminei a pregação. O pastor pegou a palavra e falou assim para mim: espera aqui, pastor, quantos livros o senhor tem no carro desse aqui? Eu falei, deve ter bastante, deve ter uns 300, 400. Aí esse pastor falou o seguinte para a igreja, falou assim, eu vou pedir para o diácono pegar os livros que estão lá no carro do pastor e colocar tudo aqui na frente.
E ele vai sair daqui sem nenhum livro. Os membros que não puderem comprar, a igreja vai comprar e pagar. Eu saí dali envergonhado de observar, por exemplo, como Deus age. Quando menos você vê probabilidade, né, não vai dar certo, tal, Deus vai e faz acontecer do jeito dele. Deus é um Deus, o nosso Deus é o nosso Deus que nos surpreende. Da onde a gente menos espera, Deus faz acontecer as coisas. Eu já estou jubilando, pastor. Você já está não sei quantos anos de ministério. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que eu vivi na obra missionária. Eu louvo a Deus por toda a visão de reino que Ele deu a mim. E de trabalhar ainda com amor, com dedicação. Nessa pandemia, por exemplo, quantas pessoas nós tiramos da rua e foram para centros de recuperação. Uns deram certo, outros não deram certo, mas as pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir da palavra de Deus. E isso é maravilhoso. E é tão bom quando a gente vem numa igreja dessa, que aparentemente a gente percebe que o conselho está com uma visão missionária aguçada, está querendo fazer alguma coisa. Eu trouxe um monte de livro aqui, eu não sei se vai vender algum livro, mas eu saio daqui feliz, porque pelo menos a mensagem foi pregada. E essa igreja conhece o nosso trabalho. E é muito bom falar para vocês que vocês fazem parte do trabalho missionário que nós realizamos através da nossa missão. E é impressionante, nesses 2 anos, foram os 2 anos que nós mais investimos na obra missionária, nesses 40 que eu estou aí. Porque o nosso Deus é um Deus da providência. Ele levanta ali, da onde a gente a menos espera, Deus faz acontecer. A Adriana, por exemplo, ela recebe muitos pedidos de ajuda, de coisas urgentes, de coisas... Eu posso dizer, eu acho que eu posso falar por você, né? Nós não deixamos de atender ninguém nessa pandemia. É lógico que tem algumas situações que a gente tem que escolher os que precisam mais do mais, do mais, do mais. Mas nunca deixamos de atender ninguém. Da onde vem o recurso? É da IPB da Casa Verde, é da IPB não sei da onde, é da parceria, é de pessoas que Deus tem levantado para abençoar a obra missionária. Nós vimos aqui o Simeão, nós vimos Maria, José, Ana, a mulher piedosa que ficava, eu falei de oração, né? Ficava no templo diariamente orando, em petições, louvando a Deus, uma mulher consagrada ao Senhor. E a gente vê no final desse texto que Jesus, eles voltaram para Nazaré e Jesus crescia, ele era robusto, crescia em graça, em conhecimento diante de Deus. Que nós possamos crescer diante de Deus, que nós possamos sair dessa igreja hoje pensando, o que eu estou fazendo com aquilo que eu aprendi de Jesus? O que eu estou fazendo com a minha salvação, que foi dada de graça e é eterna? Que diferença que eu tenho feito na minha vida, na vida da minha família, na vida da sociedade onde eu vivo? O Carlinho vai estar ali depois com o Adilson, com a Adriana, eles vão poder falar um pouco mais da obra missionária. Tem esse livro aqui que você pode comprar, eu acho que vai deixar alguns exemplares para quem quiser depois aqui também. Salvos para Servir. É um livro que eu escrevi há muitos anos, mas que hoje está sendo atual, né? Eu acho que todo crente devia ler, pensar, refletir e tomar uma posição diante de uma fé madura. E esse livro aqui é um livro evangelístico. Eu gostaria que, se você tivesse condições de comprar, lógico, pode levar o exemplar, mas pode comprar mais, porque nós estamos distribuindo esses livros nos evangelismos que nós fazemos nas ruas e nas comunidades por onde a gente tem passado.
Esse mês eu devo mandar esse livro para as comunidades ribeirinhas lá no Amazonas. Então, tudo que vocês adquirirem de livro, de oferta, sei lá o que, está indo para a obra missionária. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai de misericórdia, de bondade, nós louvamos o Seu nome, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz a cada um de nós, nos surpreendendo com todas as coisas, nos abençoando, nos fortalecendo. Através das lutas e das provas, nós nos aproximamos mais da Sua presença. Obrigado pela vida dessa igreja que nos recebeu aqui como missionários hoje. Obrigado pela oportunidade de usar esse púlpito para proclamar a Tua palavra, para refletir a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem feito por esse mundo afora, através da obra do Senhor em missões. Obrigado pela vida dessa igreja, continue abençoando a liderança dessa igreja, o pastor, os presbíteros, diáconos, todas as sociedades internas que possam funcionar nesse lugar, que essa igreja possa ser usada, Senhor, com poder e com graça, para que a sociedade, para que esse bairro possa saber que aqui existe um povo diferente, que foi alcançado pelo Senhor e que testemunha do Seu amor. Que o Senhor possa avivar o nosso coração, para que nós possamos falar do Senhor com alegria a todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos, por a bênção de ouvir o pastor Abelardo. Depois nós vamos ouvi-los novamente aí, né, mais um pouco, ele e a sua equipe. Vamos cantar agora o hino 104, Linda Melodia. Hino 104, Linda Melodia.
Amém. A igreja pode sentar, convido as crianças que irão cantar também louvor ao nosso Deus. Venham, crianças. Hoje temos bastante crianças aqui, graças a Deus. Isso. Isso. Lembrando que adoração ao nosso Deus. Vamos. Coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, por dentro, fora, nota embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, nota embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, nota embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, nota embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, nota embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, nota embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, nota embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, nota embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, nota embaixo, sempre sou feliz. Sempre sou feliz. Sempre sou feliz. Amém. Vou convidar agora o pastor para estar impetrando a bênção. Convido a igreja que se coloque de pé. E logo após esse momento da bênção, eu peço os irmãos nos ajudem aí com microfones. O pastor e a sua equipe estarão com a palavra logo após a bênção. Igreja de Deus, ide em paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, as gratas consolações do Espírito Santo de Deus e o poder da salvação em Cristo Jesus seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém.